O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Com a vitória de Joe Biden na eleição americana, muitos na comunidade espacial estão se perguntando quais devem ser os rumos da NASA a partir do ano que vem. O que acontece com o programa Artemis de retorno à Lua? E as missões voltadas para mudanças climáticas? E o futuro dos programas educacionais da agência? Perguntamos a Lucas Fonseca, engenheiro espacial brasileiro e líder do projeto Garateia, o que podemos esperar da nova gestão. Confira aí o que ele diz. Olá, hoje eu vim fazer uma análise dessa transição do governo Trump para o governo Biden, como que isso vai impactar a área espacial nos Estados Unidos. Primeiro eu queria começar falando um pouquinho sobre o James Frederick Bernstein, ou Jim Bernstein, aí o diretor da NASA. Ele que originalmente é um político, foi escolhido, entre outros motivos, porque ele fez parte da reformulação dos principais objetivos da NASA. Ele foi uma das pessoas responsáveis por tirar toda a parte de sensoriamento terrestre dos objetivos da NASA, e aí o Trump escolheu ele nessa tentativa de colocar ali os planos que ele tinha em prol da NASA, tirar do papel. O que ocorreu de fato foi que o Bernstein nunca tornou-se um agente político. Contrariando a ideia inicial do Trump, ele não se posicionava contra as gestões anteriores, inclusive ele era uma pessoa que defendia muito o que tinha sido feito pela NASA até então, e ele acabou sendo uma pessoa muito hábil ali. Ele tinha um discurso muito eloquente, ele conseguia trazer essa empatia junto aos outros congressistas e tornou a NASA muito mais concisa, e foi considerado talvez o melhor administrador da década aí da NASA, e talvez entre no hall da história como um dos melhores administradores. Então é importante começar por ele, porque ele já anunciou que não vai continuar como diretor da NASA. Disse que mesmo que ele fosse escolhido, o fato de sair de uma gestão republicana para uma gestão democrata não interessa para ele continuar como diretor, e isso acaba criando alguns tipos de dúvidas em relação a todo esse aparato de parcerias e vitórias que ele vinha conseguindo, principalmente para Artemis. Falando já da Artemis, a gente agora tem um risco real de atrasar esse pouso, que de certa forma já era um pouco duvidoso aí em 2024. Lembrando que 2024 era uma data importante para o Trump, porque era o término de um possível segundo mandato. Então ele pousar pessoas na Lua traria para ele uma premiação, e o Biden não tem essa corrida tão importante, porque ele pode talvez se reeleger para um segundo mandato. Fora isso, tem essa preocupação muito grande do Biden para essa parte de mudança climática, né, para essa política verde que ele quer trazer. E aí, por conta disso, é muito possível que volte essa pauta de análises climáticas, né, de missões olhando novamente para a Terra, para esse governo do Biden. Outra coisa que é importante citar é essa volta de foco para o SLS. Na verdade, nunca perdeu, mas agora tem um esforço muito grande da NASA manter o programa, e aí é importante tentar linkar isso com a pandemia, saber, por exemplo, que seria péssimo para uma gestão americana, uma gestão pública nesse momento, demitir um monte de gente que está nesse momento fazendo parte aí do programa SLS. Tem a própria Boeing, que está passando por um momento ruim, então é importante para a empresa poder ter SLS. Então, assim, o SLS, no fim das contas, tem um capital político muito forte. Você tem senadores e congressistas defendendo a manutenção do programa, e o problema é que essa verba que vai para o SLS compete diretamente com a verba do veículo que tem que ser produzido para pousar na superfície lunar. Esse veículo para pouso na superfície lunar, ele vai custar em torno de 3,5 bilhões de dólares, e é exatamente o mesmo valor que está sendo pedido nesse momento para continuar com o programa da SLS. Então você vê a competição clara, e a gente acredita que até por conta disso vai atrasar esse pouso na superfície lunar. Lembrando que um dos principais feitos notáveis aí pelo Bernstein foi essa capacidade que ele teve de trazer a iniciativa privada, que já vinha caminhando junto à NASA, mas conseguir executar finalmente a importância deles, né, de levar pessoas até a estação espacial, de ver programas
da Artemis sendo feitos em cooperação com a iniciativa privada, e de certa forma isso vai perdurar, isso não vai acabar a partir de agora, e muito provavelmente esse próprio pouso lunar vai vir de um esforço privado. Então tudo isso vem acontecendo no sentido de você ter talvez um pouquinho de perda dessa importância da Artemis, indo para um pouco mais dessa visão de sustentabilidade, de política verde, mas com certeza a Artemis não vai ser cancelada. A gente vai ver esse pouso ainda na década de 20, talvez 2026, 2027. Por último, uma coisa importante é falar que a primeira-dama é uma educadora. Existia um esforço do governo Trump de diminuir a quantidade de outreach, de divulgação científica, de educação por parte da NASA, e isso também agora vai voltar a competir. Eles vão voltar muito provavelmente com essa vertente de educação mais forte da NASA. E a Kamala Harris, a vice-presidente, é uma fã de Star Trek, então provavelmente ela vai estar interessada também nessa área espacial, até por conta dessa paixão que ela tem por Star Trek, e o pessoal acha que ela vai investir bastante nessa parte de divulgação científica, né, de imaginar que a NASA pode ser um elemento motivador aí para a população americana para seguir as carreiras do STEM. Bom, a gente ouviu aí a opinião do Lucas. Eu acho, Cássio, que do ponto de vista de astrofísica, principalmente, que eu acho que é a área que te interessa mais da NASA, a perspectiva é bem positiva, né? Quer dizer, eu diria que astrofísica e observação da Terra, que eram áreas em que o governo Trump tentou muito cancelar as coisas, tanto chegava ao ridículo de querer cancelar uma câmera que já estava no espaço, num satélite da NOAA, e só porque era uma câmera voltada para a observação da Terra com foco em mudanças climáticas, ele queria cancelar aquela verbinha que era ridícula para manter a câmera funcionando. E nunca conseguiu, o Congresso sempre impediu. Então, mudanças climáticas, observação da Terra, como o Lucas falou, acho que a tendência é ganhar espaço no programa espacial americano, no orçamento da NASA. E quanto à astrofísica, acho que também é uma perspectiva mais positiva, né? Eu acho que sim, eu acho que é mais positivo no sentido dos cortes do orçamento, né, que ele sempre propõe, e aí depois fica difícil de conseguir de volta. Eu acredito que deve manter o foco nesses projetos que já estão em andamento, né, e manter o JIP Perseverance, que está chegando lá daqui 3 meses, mais ou menos, em Marte, continuar com a pegada da estudo de Júpiter lá pelo Europa Clipper, que nós mencionamos agora há pouco, e também a missão de retorno de amostras de Marte, né, que teve o resultado de um painel essa semana recomendando uma maior integração das atividades com o próprio JIP para otimizar, né, os recursos, principalmente a logística de administrar a missão. Além, é claro, de abrir para uma parceria com a ESA, né, a Agência Espacial Europeia. Então eu acho que realmente não vai haver cortes bizarros, como ele tentou fazer com o WFIRST, que é o telescópio que vai mapear o céu inteiro, né, nos comprimentos de infravermelho, que a gente teve um só, o IRAS, que foi da ESA na década de 70, e já foi um AUE. Então agora a gente tem esse telescópio que vai ser bem maior e produzir mapas interessantíssimos. Então, de um ponto de vista assim, mais generalista, eu acredito que o que está em andamento deve terminar e, eventualmente, alguma coisa ligada à conquista da Lua e reconquista da Lua e a conquista de Marte deve ganhar algum impulso, ainda que seja, né, pequeno, né, frente aos cortes que certamente virão, né, do orçamento como um todo, um reajuste aí por causa da situação global, né, no tocante aí à economia, por conta da pandemia, esse tipo de reajuste, né, normal que acontece nessas situações. Mas o foco realmente deve ser as ciências aí ambientais, né, olhar de volta para a Terra, como você destacou, o Lucas também, que sofreu severos cortes bizarros, como você estava mencionando, de parar o monitoramento, porque justamente estava jogando aí dados que vão contra o que ele acha a respeito do aquecimento global, por exemplo, né? Ele era aí um contestador, né, desse efeito, desse observado. Desse fato.
Ele é o desse contestador fato, desse fato. eu tô me enrolando aqui com as palavras para não dizer também outras coisas, mas na verdade é o jeito que ele tinha, né? Puxar ali o plug, cortar a verba, como você falou, cancelar uma mísera câmera e bombardear aí o lançamento de novos satélites que fiquem monitorando o ambiente, né? O meio ambiente na Terra. E acho que o outro lado da moeda é assim, a coisa de pousar em 2024 na Lua, né, vai perder a urgência. É inevitável. Já era impraticável do ponto de vista do que precisava ser feito até lá para isso acontecer. Agora então que não existe mais essa demanda política, né, que seria o final do segundo mandato do Trump, não tem por que manter essa data de 2024. Você acha que isso já deve se dissipar logo, ou é uma data que eles vão manter como aspiração assim e vão atrasar 2 anos, sei lá? O que você acha? Talvez eles sustentem a data no primeiro momento, mas assim que a coisa, né, porque ainda vão ter que tomar posse, né, vai fazer indicação do administrador da NASA, tem todo aquele trâmite, mas aqui há um tempo, talvez um ano, numa escala de tempo, isso seja revisto. E a própria omissão aí, que eu estava mencionando, de recolher amostras e enviar, foi recomendado que atrasasse 2 anos, né, por conta de questões logísticas e aí o efeito da pandemia que atrasa todos os contratos. Talvez no primeiro momento mantenha, né, tem contratos mais antigos, contratos vigentes até essa época, mas daqui a um ano deve ser revista para também atrasar pelo menos 2 anos. Daqui 4 anos é inviável, né? É absolutamente inviável.